A maldição. A Bíblia diz que não há maldição sem causa. Dentro das igrejas tem ocorrido muito esse tipo de maldição. Agora, por que acontece essa maldição? O diabo tem sabido usar muito a maldição contra os evangélicos, os cristãos. Usando o quê? A desobediência, a falta de temor, ou seja, a falta de respeito com as autoridades. Veja, meu amigo e minha amiga, que Davi, escolhido por Deus, ainda criança para ser rei, foi ungido rei. Você deve conhecer a história de Davi, né? Um rapaz, uma criança, ungido rei, enfrentou Golias, venceu Golias, já tinha vencido ali o urso, o leão, mas ele não estava sentado ainda no trono como rei. Ele foi escolhido para ser rei. Só que Israel tinha um rei. Quem era o rei? Saul. E Saul, que Deus também tinha ungido lá atrás para rei, não se confirmou o reinado de Saul. Por quê? Por desobediência. Então, Saul, um desobediente, estava sentado no trono. E Davi, já ungido rei, para ser rei, mas ainda não sentava no trono, ele não usou da sua unção para tomar o lugar de Saul. Tanto é que Saul, sabendo que já tinha um novo rei, ele perseguiu Davi por muito tempo, para tentar matá-lo. E Davi fugia dele. E olha que Davi já tinha uma grande quantidade de pessoas que o seguiam. Mas ele não usou disso para ir contra Saul. Ao contrário, todas as vezes que ele teve Saul em suas mãos, ele não lançou-se contra Saul. O próprio Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Mas Davi não tocou. E Davi falava assim, ou melhor, uma das frases que nós mais conhecemos: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Ou seja, Davi reconhecia que a unção dada por Deus, ela é irrevogável. Irrevogável, quer dizer, para nós cristãos temos que olhar isso com muito cuidado. Quando nós falamos de uma autoridade na igreja, deixa Deus, que é justo, fazer a justiça dele. Então Davi ainda não estava sentado no trono de glória. Então, na hierarquia, Saul era rei e Davi estava sendo preparado para ser rei, mesmo sendo ungido. Então Davi não ousou ir contra aquele que estava sentado no rei. Essa autoridade foi dada por Deus. Então, humanamente falando também, todo mundo sabia quem era rei naquele tempo: Saul, e não Davi. Então Davi respeitou isso. É claro que eu entendo que quem fez essa revelação a Davi foi o próprio Espírito Santo, porque é muito raro você ver alguém respeitar essa hierarquia, ter esse temor. E ainda mais quando Deus coloca o seu inimigo nas suas mãos. Mas isso teve um valor muito grande. Teve e tem um valor muito grande na vida espiritual. Por isso que Davi foi o rei que foi. A Bíblia diz que foi o segundo coração de Deus. Gente, isso acontece dentro da igreja. Quer ver outra coisa? Lembra quando Moisés, escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito? Quando Miriam, a sua irmã, juntou-se ali com os outros para falar contra Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher que não era do seu povo? O que aconteceu com Miriam? O próprio Deus colocou uma lepra em Miriam. Tal lepra que só foi tirada quando Moisés intercedeu por ela. Veja a importância da hierarquia. E dentro da igreja, o ser humano geralmente ele está o quê? Se levantando contra o seu superior. A frase é essa: eu não aceito, ele tem tão pouco tempo, ela tem tão pouco tempo de igreja e já está no cargo X, acima de nós, está mandando. Olha, se essa pessoa tem essa unção acima de você, respeite. O seu pastor não é um pastor que está fazendo as coisas certas, ore por ele. Não se levante contra ele. Não, seja lá a hierarquia que for, seja pastor, seja diácono, seja você um evangelista, um obreiro, alguém que tem uma atividade dentro da igreja, de um grupo, mas você tem um líder, respeite esse líder. Não é que você agora tem que paparicar, concordar com tudo que ele faz, mas orar a Deus. Não se levantar contra ele, nem se rebelar contra ele, foi o que fez Miriam. E olha o que Miriam tomou. Então, isso é maldição. Essa maldição tem acontecido dentro da igreja. Aí, o Espírito Santo não vai ficar todo o tempo ali te alertando, mas ele fala: se você der lugar, o Espírito Santo vai te avisar que você está errado. Mas o diabo inflama o ser humano para se rebelar contra o seu superior. Porque, pessoal, é só ver.
Existe algum ser humano perfeito? Não, perfeito só Deus. Então, se você olhar para o seu superior, você vai encontrar falha nele. Falhas que tem, não importa. Talvez ele fala demais, talvez às vezes fala pela carne, às vezes age com arrogância mesmo, ou talvez porque não te deu bom dia, ou talvez não trata bem as pessoas, eu não sei. Mas a justiça que nós esperamos, ela vem de Deus. Você também não tem falha? Será que você é uma pessoa totalmente justa? E eu estou dizendo para você que pode estar no mais alto cargo como no mais baixo. Você tem que ser respeitoso com os que estão abaixo. E você tem que ser temente também os que estão acima. Porque é Deus quem o colocou lá, é o Deus que vai cobrar. O diabo tem tirado o povo de Deus do melhor lugar que ele deveria estar, usando disso, inflamando a pessoa a ira, a desobedecer. Por isso que você tem que meditar no que eu falei agora de Davi e Saul, e o que aconteceu com Miriam. Vamos para o texto bíblico para você ver a importância do que eu estou falando para você aqui agora. Olha aqui em Mateus 23, versículo 3, fala assim, ó: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Deus está falando dos hipócritas e fariseus. Aqui é um texto, o próprio Senhor Jesus falando, que nós temos que obedecer o que mandam fazer, mas nós não podemos viver com o caráter deles, como eles viviam. Ou seja, então o Senhor Jesus aqui não pregou a rebeldia, ele não falou assim, olha, desobedeça os escribas e fariseus. Não. O que eles fizeram, o que eles estão mandando fazer, obedeçam. Agora não viva como eles, com o caráter dele. Você tem que ter o caráter de Cristo. Agora vamos para Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim, olha, todos, não está fazendo acepção de pessoas, devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Aqui entra agora a parte humana, né? A parte aqui do mundo, né? Então todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus, que instituiu. E aqueles que assim procedem traz condenação sobre si mesmo. Você está entendendo a diferença agora? Você entendeu que nós trazemos maldição quando nós nos rebelamos contra o nosso superior? Olha, eu vou mais profundo. Aqui no mundo, por mais que você não aceite o que é colocado pelos governos, os impostos, nós somos obrigados a pagar. Nós somos obrigados a obedecer. E eles estão lá, têm a permissão de Deus. Nós não podemos ter o caráter, talvez você conheça alguém, um político também, que não deveria estar lá, não tem um caráter o caráter da pessoa que você esperava, mas você tem que respeitar, porque a autoridade que está lá, ela não foi concedida sem a permissão de Deus. Por isso que os impostos nós temos que pagar, né? Por isso que nós temos que ser justos neste mundo, mas não viver como eles. E assim é dentro da igreja. Mas o mais importante é dentro da igreja. O diabo tem trabalhado mais dentro da igreja do que fora da igreja. Porque os que estão fora, eles não estão preocupados. O diabo não está preocupado. Ele sabe que essas pessoas morrendo sem Jesus, elas não terão salvação. Mas eles sabem que aqueles que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, o risco delas serem salvas, é claro que é muito, mas infinitamente maior do que o que está fora. Então ele vai corromper os que estão dentro. Então se você chegou na igreja hoje, recebeu uma posição na igreja, não despreze quem está abaixo de você, mas não se rebele contra o que está em cima. Ore por ele, ore por ela e peça a Deus que o ajude, que o conserve, que dê força para que ela venha enxergar o seu erro. É isso que nós cristãos devemos proceder dessa forma, tá bom? Que Deus fique contigo, te ilumine seu entendimento, para que você seja um cristão que agrade a Deus, porque esse é o objetivo do Espírito Santo na nossa vida, nos levar a ter uma vida reta, sincera e que agrade a Deus. Fique com Deus. Graças a Deus.